Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este é o canal Catequese em Conexão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O objetivo desse canal é o esclarecimento, é a informação, é deixar com que você fique por dentro dos temas principais ligados à fé católica. E nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a Quaresma. É um tempo litúrgico que estamos vivendo, um tempo muito importante que nos convida à penitência. Sempre no período da Quaresma se fala sobre penitência. Mas o que é a penitência? A penitência é um sentimento profundo, é um sentimento verdadeiro, é um sentimento genuíno em que nós reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos e nos arrependemos dos nossos pecados e a gente busca nos converter de verdade. É isso de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, que se trata da penitência. E para que a gente possa colocar a penitência em prática, nós devemos exercer as práticas penitenciais. E que práticas são essas? A oração, as obras de caridade, o jejum e a abstinência. E uma pergunta que surge é justamente a seguinte: quais são os dias de penitência? De acordo com o Código de Direito Canônico, os dias de penitência são todas as sextas-feiras do ano e todos os dias do período da Quaresma. E aí uma outra dúvida que vai surgindo ao longo da nossa fala é a seguinte: quanto tempo dura o período da Quaresma? Quando começa e quando termina? O período da Quaresma, ele dura 40 dias, fazendo referência àquele tempo que nosso Senhor Jesus Cristo ficou no deserto após o seu batismo e antes da sua vida pública. Partindo desse princípio, quando começa e quando termina a Quaresma. De acordo com o magistério da Igreja, uma carta circular chamada Pascalis Solemnitatis, da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, no seu número 27, vai dizer o seguinte: que a Quaresma é iniciada na quarta-feira de cinzas e é concluída na quinta-feira santa, antes da missa da instituição da Eucaristia. Porque quando é iniciada a missa da instituição da Eucaristia, já é começado um outro tempo que é o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal corresponde à quinta, à sexta e o sábado santos antes do domingo de Páscoa, ou seja, a missa da instituição da Eucaristia na quinta-feira, a ação litúrgica solene na sexta-feira da Paixão e Morte do Senhor, e no sábado a vigília pascal, também conhecida como sábado de Aleluia. Então, esses três momentos fazem parte da vigília pascal. Tudo isso culminando no domingo da Páscoa do Senhor. Então a gente tem a Quaresma, a gente tem o Tríduo Pascal e a gente tem o domingo de Páscoa. Então, os períodos em que a gente deve praticar a penitência são todas as sextas-feiras do ano e durante o período da Quaresma. Isso quer dizer que essas práticas penitenciais a gente só deve realizar durante esse período? Não. O cristão, ele deve ter uma vida de oração, ele deve ter uma vida de prática de caridade, ele deve também, periodicamente, praticar o jejum e a abstinência. Durante as sextas-feiras e durante a Quaresma, a gente só fortalece, a gente só aprofunda essas práticas. Então é isso que a igreja nos ensina. Outro ponto que a gente vai abordar nesse vídeo é justamente a diferença entre jejum e abstinência. Muitas pessoas acabam se confundindo, muitas pessoas acabam tendo dúvidas em relação a essas temáticas. E qual a diferença entre o jejum e a abstinência de uma maneira bem simples que todo mundo possa entender? O jejum é uma ruptura parcial de algo que costumamos fazer.
E a abstinência é uma ruptura total de algo que costumamos fazer. A igreja sempre foca a questão da carne e a questão do alimento. Por quê? Porque o alimento, ele faz parte da vida de todo ser humano. Ninguém vive sem comer. O alimento é necessário para a nossa sobrevivência. Então, quando a gente pratica o jejum e a abstinência, seja de carne ou seja de um outro alimento, a gente está tendo uma prática em que nós trabalhamos a nossa dimensão pessoal e a nossa dimensão comunitária. Ou seja, quando a gente pratica o jejum e a abstinência, nós estamos praticando o domínio sobre os nossos instintos e também o fortalecimento espiritual. Isso aí ligado à dimensão pessoal. E essa carne ou esses alimentos que não são consumidos, eles são destinados à doação. São destinados àqueles irmãos e irmãs mais necessitados. Eles são destinados à prática da caridade. Aí está a dimensão comunitária do jejum e da abstinência. Outra dúvida que pode surgir: com que idade eu devo começar a praticar o jejum e a abstinência? De acordo com o Código de Direito Canônico, a abstinência ela pode ser iniciada a sua prática a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos, as pessoas já podem iniciar a sua prática de abstinência. Já o jejum, de acordo com o Código de Direito Canônico, a partir da maioridade até os 60 anos. No nosso caso, o Brasil, a maioridade é os 18, então dos 18 até os 60 anos, as pessoas são chamadas a praticar o jejum. E quais os dias em que a igreja nos orienta a praticarmos o jejum e a abstinência? Quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano, exceção das solenidades. Quarta-feira de cinzas, porque é o início da quaresma, é o início do tempo de penitência, e todas as sextas-feiras do ano, porque fazem memória da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, ele que deu a sua vida pela nossa salvação. Então, quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano, nós somos convidados a praticar o jejum e a abstinência. Porém, um detalhe: todas as sextas-feiras do ano, exceto quando essas sextas-feiras coincidirem com uma solenidade. Como assim? Por exemplo, dentro da quaresma, nós temos a solenidade de São José, patrono universal da Igreja, que acontece no dia 19 de março. Então, é uma solenidade que acontece dentro do período da quaresma. Se por acaso essa solenidade vir a acontecer numa sexta-feira, então nós estamos dispensados do jejum e da abstinência, porque é um dia de festividade, é um dia de comemoração. Então, quando isso acontece, de coincidir com uma sexta-feira, então nós estamos dispensados do jejum e da abstinência, não só dentro do período da quaresma, mas em outras sextas-feiras do ano. Se por acaso acontecer que numa sexta-feira, também fora do período da quaresma, haja uma solenidade ou uma festa litúrgica, então nós estamos dispensados de praticar o jejum e a abstinência, como também acontece no domingo. Domingo é o dia do Senhor, então neste dia não se faz nem jejum e nem abstinência. É por isso que se a gente contar os dias da quaresma, um por um, eles vão dar mais de 40 dias. Porém, quando a gente desconta os domingos, porque os domingos são os dias do Senhor, não são dias de penitência, então a conta fecha exatamente os 40 dias. Quaresma, 40 dias, fazendo essas contas que eu acabei de colocar para vocês. Mas uma outra dúvida que pode surgir: o jejum e a abstinência só pode ser realizado com a carne
ou outro tipo de comida? Não necessariamente. Por exemplo, porque a igreja nos convida a fazermos jejum e abstinência da carne e de outros alimentos. Pelo seguinte, vamos voltar ao período em que estávamos no colégio, para que a gente possa entender. Biologicamente, tudo aquilo que não é mineral e nem vegetal é animal, não é isso? Tudo aquilo que não é mineral e nem vegetal é animal. Porém, nesse assunto em que estamos falando, um assunto que é relativo à fé, a gente não trabalha com uma linguagem, uma leitura biológica, mas sim uma linguagem, uma leitura teológica. Mas mesmo assim a biologia vai nos ajudar. Então, o peixe é um animal de sangue frio, é um animal pecilotérmico, peixes e frutos do mar. Já os animais de carne vermelha e o frango são animais de sangue quente, são animais homeotérmicos, ou seja, quando eles são abatidos há derramamento de sangue, diferente do peixe, que quando ele é abatido não há derramamento de sangue. Na sexta-feira, nas sextas-feiras, nós somos convidados a fazer jejum e abstinência. Por quê? Da carne. Por quê? Porque a gente faz memória da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele se sacrificou, em que ele derramou seu sangue pela nossa salvação. Então é um dia em que a gente evita o derramamento de sangue, porque o sacrifício perfeito foi daquele que derramou seu sangue pela nossa salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma explicação a partir de uma leitura teológica. Há outras pessoas que dizem o seguinte: como os animais de carne vermelha, como eles têm uma quantidade de gordura maior do que o peixe, então aquela sensação de saciedade quando você se alimenta de animais de carne vermelha é maior do que quando você se alimenta do peixe. Aquela sensação de saciedade, ela passa mais rápido. Isso é uma explicação interessante, mas não é o principal. O principal é uma leitura teológica, como eu coloquei para vocês antes, para que a gente possa entender porque a igreja nos convida a fazermos jejum e abstinência de carne. Também pode ser de outros alimentos. Porém, que fique uma coisa clara: há algumas exceções. Por exemplo, para mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando, pessoas enfermas, pessoas que estão em tratamento de saúde ou pessoas que possuem uma profissão que exige muita energia física. Então, essas pessoas estão dispensadas do jejum e da abstinência de carne e de outros alimentos. Porém, elas não estão dispensadas do jejum e da abstinência dos dias que a igreja indica. Então, o que é que elas fazem nesse caso? De acordo com a nossa conferência episcopal, que é a CNBB, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, ela diz o seguinte, que pode haver uma substituição a partir de outras formas de penitência, como obras de caridade e exercícios de piedade. Obras de caridade e exercícios de piedade, ou seja, no lugar do jejum e da abstinência de carne e de outros alimentos, pode ser colocado, pode ser substituído por obras de caridade e exercícios de piedade. Por exemplo, doação de alimentos, doação de roupas, doação de remédios, a meditação do Santo Rosário, a participação numa via sacra. Então, são práticas que aquele cristão que está presente nessa exceção que eu falei para vocês,
ele pode praticar o seu jejum e a sua abstinência tranquilamente, sem ser necessariamente a partir de carne ou de outros alimentos, ok? Eu falei muito durante esse vídeo sobre o Código de Direito Canônico, ou seja, este livro aqui. O Código de Direito Canônico é o livro onde estão presentes as leis da Igreja. E nesse assunto que nós trabalhamos nesse vídeo, do cânon 1249 ao cânon 1253, do cânon 1249 ao cânon 1253, fala justamente das leis relacionadas à penitência, ao jejum e à abstinência. Foi o livro de consulta que eu utilizei neste vídeo. Então, recapitulando, o que a gente aprendeu com este vídeo? A gente aprendeu sobre a quaresma, quando ela se inicia, quando ela se conclui. A gente aprendeu o que é a penitência, a gente aprendeu o que são práticas penitenciais, a gente aprendeu qual é a diferença entre jejum e abstinência, com que idade essas práticas podem ser iniciadas, e também outra coisa que eu vou colocar é o seguinte: a igreja diz que, para aquelas pessoas que ainda não estão na idade de iniciar o jejum e a abstinência, só repetindo, a abstinência a partir dos 14 anos e o jejum a partir dos 18 anos até os 60, então as pessoas que têm uma idade inferior, que ainda não estão na faixa etária de iniciar essas práticas penitenciais, a igreja diz o seguinte, que a família já pode orientar, já pode incentivar que as crianças, que os adolescentes já possam iniciar paulatinamente essas práticas penitenciais, porque elas já vão se acostumando e quando elas chegarem na idade própria de iniciar essas práticas penitenciais, elas já vão estar acostumadas e não vai haver nenhum tipo de dificuldade ou a dificuldade vai ser a mínima possível. Então, mais uma informação que a gente coloca nesse vídeo, para que a gente possa cada vez mais conhecer bem a nossa fé e vivenciar da melhor maneira possível. Então, agradeço a atenção, agradeço a paciência, muito obrigado a todos. Esse é o canal Catequese em Conexão. Se você gostou, se você achou interessante, você curte, você compartilha. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.